27, Lucas 23, porque eu quero pensar com você exatamente sobre o versículo 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Em Lucas 23, versículo 32, diz assim: e também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, presta atenção à diferença. E o que significa viver o propósito do Pai, a despeito de tudo que circunstancialmente Jesus estava passando. Diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Aqui tem a diferença. E é exatamente o que significam esses dois malfeitores, um à direita e à esquerda. Por quê? Porque eles representam a humanidade, nós todos, em todos os tempos, em todas as gerações, que é no mesmo ambiente, numa mesma circunstância, numa mesma atmosfera, talvez sofrendo as mesmas intempéries, decidem sobre o seu destino e sobre a sua história. E aqui fica expresso claramente isso. E é por isso que eles representam a humanidade. Eu escrevi ontem em algum lugar que eu postei, que a cruz, né, Jesus é a sua cruz. Ele é o divisor da humanidade. E realmente, a cruz do Senhor Jesus, até de maneira simbólica, física, é colocada no meio, entre um malfeitor e o outro malfeitor. Por quê? Porque ele é a divisão. Ele é o divisor de águas. Não apenas de um calendário gregoriano, ou chamado romano, ou grego-romano, ou greco-romano, né? Mas é mais do que isso. É mais do que antes dele e depois dele. Porque ele divide a humanidade. É por isso que ele fala em certo momento que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. Por quê? Porque é um divisor. É um divisor de decisão. Naquilo que nós teremos como decisão e como liberdade para decidir. E a palavra do Senhor fala assim: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Eis a diferença. Enquanto um estava preocupado em se salvar, enquanto um estava preocupado em criar, dentro da sua lógica, dos seus absolutos, ele estava preocupado em criar, como eu falei ontem, uma religião, né? Por que criar uma religião? Porque ele falou assim: olha, salva você e salva a gente também. Ele estava preocupado com aqui e o agora. O outro não. O outro que, como diz lá em versículo 44 de Mateus 27, estava blasfemando contra Deus, estava falando impropérios contra Jesus Cristo. Ele estava, até então, se posicionando exatamente igual ao outro. Mas no momento em que Jesus, conforme relata Lucas, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, imediatamente depois, esse ladrão, ele toma uma outra posição. E ele repreende o primeiro e diz assim: nem ao menos temes a Deus em primeiro lugar. Ele reconhece Jesus
como um ser divino. Ainda que Jesus, eu sempre falo isso para você, para ficar bem claro, para você nunca se esquecer. Ainda que Jesus estivesse na manifestação plena da sua humanidade, não obstante ser também Deus, ele esvaziou-se de si. Ali não estava a segunda pessoa da Trindade. Ali estava Jesus, homem, tá? Homem. Então, isso não significa que as pessoas não poderiam reconhecer, como reconheceram durante toda a sua história e seu ministério, como Maria, Maria Madalena, como Pedro, João, Tiago e todos os outros, e que reconheceram Jesus na sua messianidade, na sua figura eterna, na plena manifestação do Deus vivo, da segunda pessoa da Trindade. E é exatamente isso que esse malfeitor tem de diferença do primeiro. Em primeiro lugar, ele teme a Deus, ele reconhece Jesus como Senhor. E você vê nesses poucos versículos toda a confissão que durante toda a história, toda a tradição cristã, nós observamos que é o que significa uma confissão. Uma confissão que crê com o coração e confessa com a boca. O quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. E é exatamente o que esse ladrão, esse malfeitor, conforme diz a palavra em Lucas, declara. Ele diz assim: nem ao menos temes a Deus em primeiro lugar, estando sob igual sentença, e ele reconhece ali que ele está ali porque ele mereceu aquele ambiente, aquele lugar, aquela crucificação. Ele reconhece que tanto ele como o outro malfeitor estão pagando pelos atos, estão sofrendo os resultados das suas atitudes, dos seus malfeitos. E ele diz assim, versículo 41, nós, na verdade, com justiça, meu Deus, ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece o seu crime, o resultado do seu pecado, que é a pena da morte. E diz assim, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou. Então, em primeiro lugar, ele reconhece que Jesus é santo. Ele não apenas reconhece o senhorio de Jesus, mas ele reconhece a santidade do Senhor. E ele chama ele de esse nenhum mal fez, ou seja, a sua condição imaculada, mesmo na cruz, mesmo estando sentenciado à morte, mesmo estando ali ao lado de malfeitores, ele não é malfeitor. Eu vou falar para você agora, a Bíblia não fala isso, eu estou falando como ser humano, né? Eu creio, a gente vai conferir lá no céu um dia, mas eu creio que, humanamente falando, esse momento também foi muito, assim, foi muito especial para Jesus nesse sentido. Porque naquele momento, alguém reconheceu a sua messianidade. A despeito da dor, a despeito do sofrimento, de tudo aquilo que ele próprio sabia, de Salmo 22, como nós lemos, 1000 anos antes, ele já sabia do que estaria acontecendo. Então, mas foi uma confirmação, sabe quando a gente sabe que a palavra de Deus é o propósito, a gente sabe que está vivendo o propósito, mas no dia a dia, no cotidiano, nas intempéries, nos problemas, a todo momento nós somos levados a pensar, será que é? Será que eu estou indo no caminho certo? Ainda outro dia eu estava falando com a Amanda a respeito disso. Será que... porque a resistência está tão grande, as dificuldades não tão pequenas. E aquele momento foi um momento de Jesus com ele próprio ali, quando aquele malfeitor reconhece a sua divindade, reconhece a sua messianidade, reconhece
a sua condição sagrada, santa, limpa, pura, depurada, purificada. E naquele momento, agora eu estou falando de maneira humana, em nome de Jesus, não está escrito isso em lugar nenhum. Eu estou falando de que, como nós todos, que durante toda a nossa história, todos os nossos dias, precisamos, às vezes, ou todo sempre, né? Ou a todo momento, de uma confirmação, de um sinal, como Gideão fez um dia que pediu sinal para Deus, né? Como um sinal, porque as dúvidas são tantas, a nossa humanidade é tão pequena, é tão falha, é tão frágil, é tão delicada, qualquer coisa. A gente já fica triste, já fica angustiado, já acha que Deus não está à frente da situação, já acha que Deus não está ouvindo. Então, Jesus, volto a repetir, na sua humanidade, creio eu, naquele momento foi sim algo que abasteceu a sua convicção, que abasteceu a sua disposição em obedecer ao Pai. E esse malfeitor diz assim, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Meu Deus. Agora aqui, essa passagem, ainda que esteja em Lucas, confirma tudo aquilo que Mateus, durante anos, compilou, escreveu o seu evangelho. Quando a última pessoa a conversar com Jesus, a ser ministrado com Jesus, um malfeitor, na cruz do Calvário, a poucos momentos de Jesus expirar da sua morte, ele pede para que Jesus se lembre dele quando entrasse no seu reino. Deus maravilhoso. E aí, Jesus lhe responde, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, em primeiro lugar, ele temeu a Deus. Em segundo lugar, ele reconheceu o malfeitor, né, que era pecador e era merecedor de punição. Em terceiro lugar, ele enxergou ali ao seu lado Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como diz Paulo. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores foi reconhecido, foi adorado, foi destacado naquele momento que ele era diferente de todos aqueles que estavam ali. E diz a palavra, este nenhum mal fez. Por quê? Porque aquilo que a Bíblia diz, Jesus só fez o bem. O seu ministério foi fazer o bem. E a Bíblia diz que ele reconheceu que Jesus é rei e que ele tem um reino. Ele não apenas é rei deposto, mas é um rei que tem um reino. É um rei que tem todo um ambiente para reinar, que tem súditos, que tem o seu trono, que tem a sua autoridade, que tem a sua glória, que tem o seu poder, que tem o seu domínio, que tem a sua majestade. E ele lembra aquele outro malfeitor, e ele se lembra também de que Jesus é rei. E ele fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele reconhece que Jesus salva. E presta atenção, aquele malfeitor não entrou numa igreja, aquele malfeitor nunca havia lido uma Bíblia, aquele malfeitor nunca havia tido intimidade com Jesus ou com a sua obra, nunca foi um homem temente a Deus, porque senão não estaria ali. Mas quando na frase de Jesus ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, naquele momento lhe veio a consciência. Na declaração de perdão de Jesus sobre toda a humanidade, sobre os romanos, judeus,
os religiosos, todo o povo que estava ali ao seu redor. Ele reconhece a messianidade de Jesus. E reconhecendo a sua messianidade, ele confessa que Jesus é santo. Segundo, ele reconhece que Jesus é Senhor. Terceiro, ele reconhece o seu pecado, a sua transgressão, e que ele estava ali como resultado da sua vida. E em quarto, ele reconhece Jesus como rei. E em quinto, ele percebe que ainda que ele morresse ali agora, ele sabia, ele tinha consciência da vida eterna, e ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que declaração maravilhosa. É a confissão perfeita. É a confissão que todos nós precisamos ensinar e, ao mesmo tempo, viver, expressar, testemunhar, né? Que a morte não é mais um empecilho. Que a morte, não obstante ser um acidente de percurso, a gente está muito acima, muito além. E ele declara, ele estava morrendo, mas ele declarou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus o oferece mais do que isso. Ele fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque para aquela região, né, para aquele ambiente, para aquela cultura, paraíso haja vista o que você vê até os dias de hoje, né? Principalmente nos países e na religião, né, muçulmana, né? Por que existem os homens e mulheres e crianças bombas? Exatamente porque eles estão aguardando o paraíso. Então, naquela região, a figura do paraíso é muito importante. Eu diria que eles têm mais profundidade em relação a paraíso do que em relação a céu, dentro da cultura deles, né? Então, quando Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso, pronto, é a vitória plena. Porque o paraíso é um estado de vida perfeito. Em outras palavras, o paraíso é um estado de alegria e felicidade permanente e eterno. Então Jesus oferece para ele exatamente, talvez aquilo que aquele malfeitor tenha buscado tão intensamente durante toda a sua história de vida, até de maneira errada, até de maneira discutível. Mas ele buscava uma vida. E de repente, na sua morte, ele recebe a vida, porque ele deseja a vida. E a nossa vida tem nome: Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Olha, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque ela nos faz pensar, nos faz refletir e, ao mesmo tempo, nos faz entender todo o propósito do Senhor. E como poucos versículos, eu li Lucas 23, do versículo 40 ao versículo 44, 4 versículos. E esse homem, esse malfeitor, nos representa ali. Que também deveríamos estar na cruz. Que também deveríamos estar pagando pelos nossos malfeitos. Que deveríamos estar pagando pela nossa iniquidade, transgressão e pecado. Mas que, como aquele malfeitor que reconheceu a messianidade de Jesus, e ainda que morresse, que morreu, ele teria a vida eterna, exatamente o nosso sentimento e aquilo que nós devemos reproduzir, produzir, expressar, refletir, reverberar por toda a nossa história de vida em nome de Jesus. É maravilhosa. A palavra de Deus é especial. É por isso que eu amo. E a todo momento e todo dia eu gosto de ler a palavra do Senhor e pensar a respeito, porque é muito especial. Glória a Deus. Veja só o que diz, eu não anotei, mas eu vou ler aqui. Atos,
que é a confissão de Pedro. Atos capítulo 2, versículo 23, que diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus e Pai, que não teve qualquer resistência em entregar o seu Filho por mim e por você, para que nós pudéssemos existir, para que nós pudéssemos ter a condição, como aquele malfeitor, de reconhecer a nossa limitação, reconhecer o nosso pecado e ao mesmo tempo nos derramar diante daquele que era, é e há de vir, Jesus Cristo, aquele que nós o crucificamos, né? Nós, os malfeitores, o crucificamos. Nós, os iníquos, o crucificamos. Mas o Senhor, Deus e Pai, na sua presciência, sabia de tudo isso. E o permitiu que fosse até a morte, mas porque a morte não reteve, e ele rompeu com os grilhões da morte. Tragada foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória, tragada foi a morte por Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Estou orando sempre pelo Senhor, bispo